acabado de chegar de Florença, teve 10 dias em Florença. Há também curso de moda aqui, mais ligados à cultura urbana. Venham para a frente, por favor, venham para a frente, Catarina. Olá. Deixa-me apresentar Catarina Rito, professora de curso de moda. Sou a miúda. Obrigado. Apesar de já ser de uma provecta idade. Eu tenho uma aula às 4h15, ou mais tardar, e se fosse ir à francesa. Muito bem, mas pode estar na primeira fila. Não, é desagradável. É desagradável? Muito bem. Eu sinto mais confortável. Obrigado pela tua presença, combinado, obrigado. Muito bem, Manuel. Podes vir para o centro ainda. Eu acho que vou surfar na minha intuição e apresentar de uma forma mais orgânica, está bem? Se me permitires. Sem stress. Tudo bem. E vou assim já avançar também com a hipótese do lugar da street art na academia e da importância de estares aqui nesta tarde. Falamos com o microfone, é isso? Vamos falar com microfones, sim. Okay, E tá depois, ligado? quando for o momento, está ligado, quando for o momento de debate com a plateia, eles também temos que lhes dar tempo para falarem ao microfone, porque isso não está a ser filmada. E depois, se tu concordares, é disponibilizado 3, 4 dias mais tarde online, Tá bem. universalmente. Sim, fazemos isso com todos. Bem. Vai correr bem. Queres que eu cite que é raro fazeres este tipo de coisas em Portugal? No geral, Para termos a consciência da preciosidade da ocasião, da raridade da oportunidade. Tenho o despertador para as 4h20, está bem? Portanto, está tranquilo com o tempo. E podemos pedir também, eu vou pedir ao Ricardo para baixar, ele já baixou as luzes. Okay. Não, quando for os filmes baixamos totalmente, não é? Se quiseres, achas que é melhor? Podemos ir para a primeira fila assistir. Sim. Portanto, quando tu achas que é o momento de vermos os filmes, é quando eu se calhar introduzo a questão do cinema, da imagem do filme. Bem, boa tarde a todas e a todos, obrigado pela vossa presença. Comunidade académica, mas também público exterior, este ciclo Great Artists on Campus, que hoje encerramos na sua 4ª temporada com chave de ouro, e aproveito para agradecer a Alexandre Farto, Vils, ter aceitado o convite da Universidade Lusófona para estar aqui, numa agenda muito cheia, profissional, artista de carreira internacional, acabado de chegar do Cairo, no Egito, onde expôs entre os maiores artistas do mundo numa intervenção muito específica, vamos ouvi-lo sobre isso, com certeza, e também acabado de ser pai de 2 filhas gêmeas, o que é ainda um elemento que torna a agenda mais densa. Portanto, obrigado, Alexandre Farto, Vils, pela tua generosidade. Obrigado, meu. É mais uma vez um grande encontro que vou tendo contigo e é um artista com quem aprendo sempre muito. Eu gostava só de dizer então que estamos a fechar a quarta temporada do Great Artists on Campus. É um ciclo organizado pela Universidade Lusófona, mas que é serviço público, é uma oferta à cidade de Lisboa, é aberto universalmente a todos os cidadãs, sempre com entrada livre, e por isso espero que nos continuem a acompanhar nas próximas temporadas. Hoje vamos fechar então com uma lecture, uma conferência, não é uma conferência, é uma conversa, não é? Combinámos este formato mais informal, sendo que o Alexandre Farto me foi dizendo que é raro aceitar este tipo de conversas públicas. Portanto, temos aqui também uma oportunidade de ouvir o Alexandre num modo que não é o habitual. Eu gostava só de, antes de passar a palavra ao Alexandre e o ouvirmos, de partilhar convosco uma meditação, como professor desta casa e como organizador deste ciclo, a alegria que é termos a street art, termos outras expressões de cultura urbana, hoje em dia, com direito de cidade, ocuparem o seu lugar
devido nas academias, nos estudos culturais, no ensino artístico, porque há 20, 30 anos era um debate se o grafite, o stencil, as várias declinações de arte urbana eram ou não eram arte, não é? Que é uma pergunta sempre muito vã. É ou não é arte? Claro que vai sendo arte, claro que todas estas expressões de inovação de uma época são contributos para o grande magma, a grande família, o grande tecido, que é o da criatividade humana e o da expressão artística das sociedades. E o Vils é, sem dúvida, o grande artista português e um dos grandes artistas no panorama internacional. E eu gostava de, combinarmos há pouco, começarmos esta conversa pelas origens. Como é que um jovem nascido em 1987, na periferia de Lisboa, num desencontro com a cultura dominante, num desencontro de alguma forma com a escola, num desencontro com uma série de valores em que não se reconhecia, como é que essa fúria, essa inadaptação vai encontrar uma via de expressão. Vamos começar por aí, Alexandre. Pode ser. Primeiro que tudo, boa tarde. Obrigado por disponibilizarem o vosso tempo para me estarem aqui. Não é muito comum eu fazer estas conversas, mas pronto, dado o convite e o privilégio de poder estar aqui, obrigado. Eu comecei o meu percurso, eu sou do Seixal, basicamente da zona da Rentela, foi onde eu cresci, e trabalhei desde muito cedo na rua. Com 13 anos comecei a experimentar pintar, muitas vezes ilegalmente, mas de alguma forma foi algo que me deu um grupo, uma família, se calhar uma outra família fora das famílias que todos nós temos, e de alguma forma foi aquilo que eu me agarrei para me focar numa coisa, porque andava um bocadinho perdido também. E foi nesse percurso que foi de introspeção e também de emancipação, de trabalhar no espaço público, pronto, hoje em dia se calhar com outra perspectiva, mas na altura era uma coisa muito também ligada ao início do hip-hop em Portugal, e não só dos movimentos punk e o hardcore todo que surgiu nessa altura, e foi de alguma forma o meu berço de ligação com a produção artística ou a trabalhar no espaço público. Conheci pessoas também que foram muito marcantes no meu percurso, falámos disso várias vezes, desde o Solage, que foi uma pessoa que teve um impacto grande, porque tinha uma associação local que era a Capaz na altura, que trabalhava com jovens e de alguma maneira criava uma alternativa cultural a não estarmos expostos ao contexto da rua, basicamente. E com ele organizei, foi através dele que formámos a associação e fizemos uma série de workshops e trabalhos. Foi o meu primeiro trabalho, o meu primeiro recibo verde, e foi dar formação do que era o stencil, que era a serigrafia, e de perceber também o potencial que este tipo de expressão artística tinha para criar um caminho e uma paixão. Um pouco mais tarde comecei-me a questionar muito sobre pintar, tive alguns problemas também com as autoridades, já prescreveu, já posso falar sobre elas. Mas comecei a questionar muito o facto de trabalhar no espaço público, da intervenção ilegal muitas vezes, e comboios e por aí fora, e comecei a lembrar-me das primeiras memórias que tinha de muros nas ruas da Margem Sul, mas também de Lisboa, e que muitas das memórias que me vinham ao de cima eram aqueles murais que se iam fazendo, que foram feitos no pós-25 de Abril, mesmo antes do grafite, e que me lembro em criança de ver muitos já queimados do sol e esquecidos, no final dos anos 80, 90, e depois todo o movimento de grafite que surgiu para cima desses murais, depois das câmaras que pintavam tudo branco, e depois comecei a pensar na parede e nas cidades como um espaço de evolução que refletem as transformações do nosso dia-a-dia e o quão fugazes eram esses momentos e essas paredes, e o quão, de alguma maneira, historicamente, na arqueologia vamos ao solo para saber as camadas de história que existem na Terra. Numa cidade conseguimos ir às paredes e quase ter essa mudança na sociedade que existe, que se reflete nas camadas que se vão acumulando nas paredes.
E foi nesse processo que eu era mais uma pessoa que adicionava a essas camadas, que, como todos os outros que pintavam no meu contexto, que vim com a ideia de o porquê de estar a adicionar e a acrescentar este discurso que muitas vezes vende produtos, muitas vezes é a emancipação de alguém, do indivíduo, em detrimento do coletivo. E vim com a ideia de pintar tudo branco e começar a cravar e pintar com estas camadas de história. A verdade é que eu nunca sei o que é que vou encontrar por trás e o que é que vou encontrar nessas camadas, mas de alguma forma a paleta de cores que eu uso para pintar é o caos que a cidade vai acumulando. E é nesse diálogo de trabalhar a matéria que é caoticamente acumulado nas cidades, que dita as cores daquilo que eu vou pintando ou as histórias que eu vou expondo quando vou cravando na parede. E foi assim que começou, e foi neste pensamento que depois passou para postas de publicidade que eu pintava de branco e cravava também, encontrava postas de há 10 anos atrás, e começar a olhar para estas camadas que nós vemos todos os dias e que pouco relevância damos, como algo que nos compõe e nos impacta no dia-a-dia, mesmo no nosso inconsciente e subconsciente e por aí fora. E pronto, e foi um bocadinho por aqui que eu comecei, com este background todo. Se calhar, podes-me perguntar coisas que se calhar é mais fácil. Essa questão que tocaste da legalidade e da ilegalidade. Hoje em dia há muitos jovens artistas que não dão um passo sem terem as autorizações para intervir no espaço público, etc. Há toda um sistema armadilhado, não é, de regras para intervirmos no espaço público. Mas vocês atuavam num outro contexto, com certeza também, mas numa ousadia, numa audácia e numa sede também de transgressão das regras e do que era possível, permitido ou mesmo ilegal. Queres falar um bocadinho sobre essa fronteira? Como é que vocês a geriam sem serem apanhados, sem serem capturados? Sim, não quero romantizar, ok? Houve assim, não vou aconselhar ninguém a ir pintar comboios só para... Bem, enfim, mas é toda uma prática de questionar onde é que se deve estar a arte. Estamos a falar de um contexto histórico em que passámos a crise de 2008, eu comecei a pintar em 2003, 2002, e também de um ciclo de galerias e de meio contexto artístico que era muito averso a expressões artísticas com linguagem que hoje dizemos grafite ou street art. Tenho algum problema em chamar street art a arte no espaço público, mas a uma cidade que normalmente é pensada, a régua e esquadro, por urbanistas e por pessoas que mais tarde vinham a falar e também a perceber o outro lado da história, mas um contexto que muitas vezes é controlado. E que pouca intervenção humana que do indivíduo tem no espaço público. Eu acho sinceramente que e grafite, a palavra grafite quer dizer, vem de grafite, que não havia latas no tempo antigo da Grécia e por aí fora, mas é tradicional em Roma e numa série de sítios cravar, riscar. Ou seja, tudo aquilo que eu faço não é muito inovador. É uma coisa que intrinsecamente está ligada com a nossa natureza desde o tempo das cavernas. E utilizava-se muitas vezes o cravar, porque não havia sprays, não é? E isso é uma coisa natural que muitas vezes com a organização social e com a evolução dos tempos, da urbe, da cidade, que deu-nos muita coisa boa, desde o saneamento básico e que nos permitiu que as cidades crescessem, ao mesmo tempo também nos tirou uma série de coisas e diversidade no espaço público, no qual só o aceitamos por fins comerciais. Muito pouca gente questiona o espaço que está dedicado para a publicidade, para a infografia na cidade, que serve um propósito, mas a expressão artística normalmente vem interligado com uma série de burocracia que também tem que existir pelo Estado que existe e pelo Estado Social, mas compromete muito a maturidade dessa expressão artística no espaço público. E quando tu tens algo que é feito inesperadamente ou que é uma intervenção ilegal, te ganha um novo contexto porque tu consegues chegar à pessoa de uma maneira completamente diferente. Quando trabalhas no espaço público, ilegalmente, tens uma oportunidade de 2-3 segundos para uma pessoa passar, ser comunicada uma mensagem e depois a vida continua. Tu passas de carro, mas tens uma oportunidade única de estar nesse espaço e de comunicar uma coisa que intervém no dia-a-dia de uma cidade, o qual
comissão da cidade ou um espaço que é designado para a arte, não vai ter. Eu não estou com isso a defender que a arte deve ser ilegal e deve ser feita de uma forma ilegal. Estou só a dizer que faz parte do organismo e do sistema em que nós vivemos de haver essa vontade, porque não é algo inato ao ser humano de expressar-se, comunicar, mas também de poder ter uma participação no espaço público. Quando isso é autorizado, a coisa ganha um novo contexto. Quando vamos dentro de uma galeria, conseguimos, se calhar, ter um discurso mais profundo e com uma reflexão e com um tempo de preparação que é completamente diferente de trabalhar no espaço público de forma ilegal. Pronto, mas isto é uma grande questão, porque depois também estamos aqui a falar de um período pós 2008, em que havia muito pouco risco tomado também pelo contexto da arte contemporânea, havia uma aversão a este tipo de expressão no espaço público e não só eu, como uma série de artistas conseguiram também ganhar o seu espaço de alguma forma, e cada vez que foram tendo mais espaço para trabalhar com mais tempo e não terem que fugir, começou-se a ver coisas com um bocadinho de mais trabalho, de mais pensamento, e isso mostra também, quando se dá espaço a estas subculturas e estas novas expressões artísticas, a cidade ganha. Porque no final, se falamos de uma cidade sustentável, eu acho que a energia de alguém que não come o almoço e guarda o dinheiro para comprar latas e vai pintar for free no espaço da cidade, é uma energia. E a cidade pode ganhar com essa energia quando lhe dá espaço e lhe dá alento para participarem nesse discurso da cidade. E a cidade só tem a ganhar. E nesse sentido, foi uma grande luta, porque estive envolvido também com parte da GAU e com uma série de conversas com decisores políticos e culturais, que eu trazia este ponto de vista, e no final acho que Lisboa de alguma forma até é um exemplo em relação a muitas outras cidades e alguns programas que existem em Filadélfia, e há uma série de outras cidades que também têm este approach de fazer uma proximidade com o setor cultural e com artistas que não estão propriamente organizados em associações ou em instituições, que fazem com que a cidade ganhe com isso. E acho que essa foi uma batalha que hoje em dia há se calhar uma abertura para se conseguir fazer as coisas de uma forma menos ilegal. Hoje em dia há políticas, não é? Para comissões, não é? Encomendas a artistas. Sim, mas não deixa de haver um sangue a fervilhar de participação, que é importante que exista, porque é daí que surgem também artistas que um dia mais tarde podem não dar lucro a todos, no sentido em que estão a destruir propriedade privada ou pública, mas eventualmente, se lhe for dado espaço, se calhar podem um dia pagar impostos para cobrar tudo aquilo que gastaram para ser limpo. Ou seja, é aquela questão de deves dar algum espaço para que se cresça e dando um ponto de diálogo, ou deves prender a pessoa e pô-la numa prisão durante 5 anos e confrontá-la com uma realidade que ainda é pior do que aquela que está, e ser preso outra vez e ficar lá mais não sei quanto tempo, ao custo de todos. Claro. Todas as sociedades vivas se qualificam exatamente por essa bolsa, não é? De respiração, de tolerância, exatamente, e de margem de manobra sobre o espaço que damos a essas sublevações ou gestos de transgressão. Uma sociedade que não tem transgressões é uma sociedade doente, não é? Portanto, são os regimes autocráticos em que a transgressão é eliminada ao zero, ou pelo menos a esse ideário. É interessante, deixa-me só colocar-te uma questão muito precisa ao ouvir-te. Tu vais, Alexandre Farto, recuar às cavernas do Paleolítico, não é? Para falar do riscar, da gravura parietal, para nos trazeres aqui a esta plateia a consciência de que estas expressões acompanham a humanidade desde que ela se conhece. Mas também falas do 25 de Abril, não é? E desse momento que tu não viveste, mas tinhas os ecos na tua cidade, foste atento o suficiente e sensível o suficiente para ver restos de cartazes, de grafite, não é? O quão os muros, as paredes foram uma superfície de manifestação de expressões para um novo país. Isto para introduzir o quê? Explica-nos, por favor, clarifica esta terminologia. Street art não será o termo mais preciso, foi o que eu mencionei e que tu evitas. Arte pública, arte urbana, qual é o termo que tu achas mais justo? Eu acho que é simplesmente arte.
Porque eu acho que eu sei que é fácil e é importante termos pôr as coisas de alguma forma organizada, mas tendencialmente isso também fecha as pessoas numa caixa. E se eu trabalho só no ateliê, eu não sou chamado um artista de ateliê. E não deve definir o espaço onde tu trabalhas o tipo de arte que é feita, porque também há pintura de fresco no espaço público, há toda uma série de expressões que são feitas no espaço público que chamar-lhe street art a mim faz-me um bocadinho de confusão. Mas isso sou eu, pronto. Eu percebo perfeitamente que as pessoas vão se encontrar, têm que encontrar uma coisa para nomear algo, mas acho que ainda para mais com as novas expressões que têm surgido de performance e participação no espaço público, em coletivos, em outros tipos de expressões que existem, acho que é muito, se chamarmos de street art, temos que abrir muito o espectro para tudo que cabe nela, e acho que fica um bocado difícil só chamar street art ao que o Banksy faz ou uma pessoa que faz grafite faz. Eu lembro quando conversámos há um ano e tal, quando tu expuseste na Galeria Vera Cortês, eu tive a oportunidade de escrever um texto para o público sobre o Alexandre Farto, Vils, de me falares de um tempo em que a margem sul não tinha ligação ferroviária ao centro de Lisboa e o quanto isso tornava aquela margem sul tão longínqua de Lisboa. Não é? Vir a Lisboa era um programa que se fazia de longe a longe. Eu gostava agora de dar o salto para tu nos explicares como é que um rapaz que grafita nas ruas da margem sul de repente está em Londres e uma imagem num festival com vários artistas internacional te catapulta para uma visibilidade mediática, o reconhecimento do teu trabalho, etc., que te vai dar um contexto internacional de ação, de participação, que seria se calhar difícil pensar a partir do Seixal ou a partir mesmo de Lisboa. Sim, não era propriamente o que eu pensava. Não sei, basicamente, bem, isto é um bocadinho, dentro do meio do grafite é uma coisa muito peculiar, que é um bocadinho diferente da parte artística, mas dentro do grafite estamos a falar de algo que é um pouco individualista, mas ao mesmo tempo de irreverência e de afirmação do próprio e de alguma forma a emancipação pessoal, que não era só eu, eram várias pessoas, e depois vai-se ganhando respeito por isso, pinta-se o comboio mais difícil, a cru de Almada vê o comboio passar, convida-te para pintar, depois os crus de Lisboa vêm-te, convidam-te também, e de repente há uma comunidade ela própria que se vai interligando e tem as suas dinâmicas, que é muito parecido com vamos dizer, o mundo da arte contemporânea. Tem os seus próprios códigos, as suas próprias palavras. Há uma linguagem de comunicação entre uma cidade e outra através do grafite e do que é escrito e como é que é escrito, que é muito parecido com a maneira como temos os códigos na arte contemporânea do quão sofisticada é a peça em termos conceptuais, que só um grupo de pessoas consegue entendê-la. Por isso tem muito a ver com os ciclos artísticos no geral. Uns podem ser mais low art, high art, há muitas diferenças em relação a isso, mas no final funcionam com as dinâmicas muito parecidas. Eventualmente conheci um grupo de pessoal que veio de Inglaterra na altura, fomos pintar, ficámos conhecidos, trocámos números, ficámos em contacto e depois eventualmente tentei entrar em Belas Artes, não tinha média suficiente, fiz um ano no Arco, que foi muito importante e foi muito especial. Design gráfico na altura e depois apliquei em St. Martin's na BM Show com o portfólio, porque basicamente não era pela média que podias entrar e fui aceito pelo portfólio mesmo não sabendo falar uma palavra de inglês. Fui aprendendo com o tempo lá, mas entretanto fui aceito, fui convidado, aceitaram. Sim, mas na primeira mandaram-me para casa a dizer que eu não falava inglês e eu tive que vir no dia a seguir e perguntaram-me se eu falava inglês e eu disse sim, e pronto, e foi suficiente. E não sei bem como, mas enfim, basicamente fiz 2 anos, foi uma escola que, apesar de a minha dificuldade em perceber muitas das aulas, tinha umas condições incríveis.
E foi aí que conheci gravura, foi aí que eu percebi pedra, foi como é que... Ou seja, a serigrafia, tipografia a antiga, ou seja, a diversidade técnica e o tipo de professores que estavam on-call em que nós podíamos experimentar, era para mim alguém que o meu universo era paredes, stencil, latas de spray. De repente o espectro abriu em termos de linguagem, de materiais, de técnicas, que eu conseguia transpor aquilo que era o pensamento na rua, conseguia trazê-la para uma nova dinâmica e uma nova parte técnica que me fez explorar muito. E pronto, essa foi uma parte do percurso. E depois, eventualmente, esse grupo que eu tinha levado a pintar em Lisboa convida-me para fazer uma exposição, que na altura, by the way, era Pictures on Wall, que estava bem envolvido, e convidam-me para fazer uma das paredes, e uma das paredes era ao lado dele, e fez capa de jornal. Então, a partir daí, as coisas abriram, e comecei a receber convites no e-mail para fazer projetos, festivais, e larguei a escola no dia a seguir. Mais ou menos. Não larguei a escola, foi muito importante para mim, não larguei a escola, mas foi um momento que já não conseguia fazer. Ainda fiquei na escola para aí 6 meses, mas não conseguia fazer a coordenação entre os projetos e a escola. Então decidi abrir um estúdio, que fiz um acordo com um colecionador, cedi-lhe 2 peças, ele cedeu-me um espaço durante 6 meses em Londres, e comecei a fazer os projetos e a aceitar tudo o que me aparecia, basicamente. E normalmente eram festivais artísticos, ou colecionadores, ou projetos em que também pediam para falar, que eu dizia sempre não. E pronto, e a partir daí a coisa começou a rolar, e depois eventualmente estamos a falar de 2008, 2009, em 2010, 11, pico da crise em Portugal, decidi voltar. Já éramos 3 pessoas no ateliê e decidimos voltar para Lisboa. Foi uma das melhores decisões, porque também foi num momento que, pronto, achei que valia a pena também voltar, e passava a vida a viajar entre estar em Londres ou estar em Lisboa, então fiquei em Lisboa, mas a partir daí também foi um momento em que consegui criar com a minha equipa. Algumas das pessoas que pintavam comigo vieram trabalhar comigo, e depois a equipa cresceu, e hoje somos 25 no ateliê e fazemos o trabalho com alguma consistência. Mas não sei se queres que eu continue. Eu vou-te ouvindo e vou sendo assaltado por questões. Há 2 questões que eu gostava de colocar. A primeira é a da escala. Tu foste trabalhando ao longo do tempo, e corrige-me se estiver errado, cada vez com escalas mais monumentais, à escala de um bairro, à escala de um edifício, à escala da favela, no Rio de Janeiro. Gostava que me falasses de como geres as escalas, porque são, de facto, às vezes monumentais, não é? Impressionantes Obrigado. na dimensão. E a outra questão, também tem a ver com a escala, é o teu sentido de responsabilidade ou de compromisso com a ideia de comunidade. E falaste há pouco de que a família da rua com que grafitavas era uma outra família alternativa, que te dava um chão, um sentido de pertença, uma segurança de grupo. Ao regressares a Portugal, ao fundares a Underdogs, etc. E sei que há pessoas que começaram na rua contigo e continuam hoje na tua equipa, não é? Numa escala de produção completamente incomparável. Portanto, escala física e escala no sentido de um compromisso que tu tens com os teus, com uma ideia de comunidade. Bem, vamos tentar. Ok. Basicamente, essa segunda família, ou seja, todo este background que vos falei um pouco, foi a minha base, e foi de alguma forma a estabilidade que me permitiu um dia mais tarde poder estar a fazer o que gosto, ou o que sempre quis fazer, e de alguma forma sempre fui muito grato a isso, e sempre tentei criar uma organização, uma estrutura que consiga pelo menos dar de volta ao meio e ao contexto de uma forma sustentada, e que devolva de alguma forma aos outros que começaram comigo e que são os meus pares também, um meio de subsistência e uma alternativa também ao contexto de onde surgiam. Com isso, o ateliê e a escala do trabalho, também está interligado com isso, ganhamos sempre mais em trabalhar em coletivo, ou seja, em equipa, e quando está um projeto em que temos um projeto comunitário em que é preciso fazer uma série de entrevistas, e trabalho numa favela no Rio, que foi na Providência, que vamos ver o vídeo a seguir,
é preciso uma organização, é preciso haver uma equipa de trabalho, porque uma coisa é eu fazer uma peça e uma obra, e a coisa está feita, é um bocadinho o meu trabalho e a minha ligação com as pessoas que fui conhecendo nesse sítio, e outra coisa é conseguirmos ter uma equipa que trabalha, que faz entrevistas com consistência, e conseguimos ter 7 ou 8 peças, e de repente passa a ser um projeto artístico que envolve muito mais gente e chega a muito mais pessoas, e a mensagem também chega a muito mais pessoas. Ou seja, em termos de coletivo, em equipa, sendo que, pronto, tens a parte de artistas, há a parte legal que também é preciso ser feita, segurança no trabalho, marcar as viagens, ou seja, toda essa organização que muitas vezes não transparece, envolve um certo número de pessoas, que é trabalho, que tem que ser pago, e as pessoas têm que ser feitas, têm que ter condições de trabalho para fazer o trabalho que fazem, com consistência. Uma coisa é fazer um projeto, outra coisa é ter uma consistência e um caminho em que as pessoas podem fazer a sua vida e ter um trabalho que está ligado com a produção artística. E de alguma forma isso entrelaçou-se, porque há a parte da evolução do trabalho e depois também dessa equipa que foi criada, e depois eventualmente como é que eu, com a equipa, conseguimos criar vários projetos que conseguissem dar espaço a novos artistas, abrir espaço na cidade, trazer artistas de fora da cidade para Portugal, e artistas de Portugal estarem ao lado deles para que os dois se adicionem e cresçam. E daí surgiu a ideia da Underdogs, que eu posso-vos mostrar um bocadinho, que não é só uma galeria, é também um projeto de arte pública que tem 70 murais na cidade que vamos renovando, e tem um programa de arte, de edições de arte, que já trabalhamos com 200 e tal artistas, e que é basicamente uma fonte de retorno para todos estes artistas, que não só vêm de um contexto mais de rua e trabalhar de rua, mas também já trabalhamos com o Manel Cargaleiro, já trabalhamos com uma série de artistas que não eram expectáveis de trabalhar neste contexto, mas que depois também se aproximaram, e aí também numa lógica de abrir pontos e criar pontos, que depois terminou com o Festival Iminente, que foi o último projeto que nós fizemos, que tentámos fazer o mesmo que fizemos com a arte, com as subculturas de Lisboa, que já tocam na música, na performance, e é um projeto com 6 anos que temos feito em várias cidades. Por isso foi basicamente esse caminho que fomos fazendo, não só da minha prática pessoal, depois de uma prática em equipa e depois de uma prática também em várias plataformas que tentam dar espaço e caminho a outros artistas. Podemos ver os vídeos e essas coisas, não sei. Se calhar sim. Eu estou com tosse, desculpem. Se calhar antes de abrirmos para a questão das imagens em movimento, o Vils trabalha também filme, e é impressionante. Não só documentas muitas vezes os processos de realização de alguns murais, não é? Com câmaras especiais que nos dão a ver com grande pormenor, explosões, etc., que desenham superfícies. Como também, eu lembro-me da tua exposição no Sancat, em Paris, em 2017, salvo erro, e no MAT, que muitos de nós terão visitado em 2000 Houve um em 2013 e outro em 2021. 2021. Ou 22, acho. 22, em que ocupaste a sala oval do novo edifício. As imagens em filme, as sequências fílmicas, eram de facto impressionantes também pelas câmaras que usaste, uma espécie de imagem em suspenso ou de múltiplos planos a diferentes velocidades. Explicar-nos-ás isso. Mas para passarmos essa fase da conversa, combinámos então ver 2 filmes teus, não é? Sim. Um rodado em São Paulo. Não, acho que o primeiro que vamos pôr é Rio de Janeiro, claro. Rio de Janeiro. Macau e Rio de Janeiro. Foi o que Macau e Rio de Janeiro. Não temos mais tempo. Tem 5 minutos mais ou menos cada um, não é? Sim, à volta disso. Portanto, podemos baixar as luzes, ver com calma e passamos à nossa conversa a partir do trabalho fílmico do Vils. Pode ser, Ricardo, lanças os filmes e desligas a luz, por favor. Obrigado. Vamos para ali.我哋依家可以唔使1秒就 send 到信息去世界各地。
你仲記唔記得以前嘅電話係點嘅樣？喺我爺爺嫲嫲住嗰度，成條村得一個電話。如果你想打俾佢哋，你要打俾佢嘅鄰居，佢哋會行去話佢知有個電話揾佢。嗰啲時刻我唔在場，但係我可以見到一個清晰嘅畫面，有佢哋坐喺嗰度，等個電話再響，為咗聽一把好耐冇聽、好熟悉嘅聲。喺電視機前，佢哋會好唔自然。我諗我可以發誓，我細個嘅時候見過爺爺着恤衫、打領呔喺度睇新聞，因為佢想為咗個場合着得得體啲，就好似電視機嘅另一邊都見到佢咁。佢會6點鐘起身落田耕作，佢知道總有一日我唔會再同佢一齊落田。佢話我會大個，唔再鍾意掘薯仔、摘青豆。佢講得啱。呢件係20年前嘅事。佢哋住喺離城市300公里以外，3個鐘頭車程。當時我哋一齊嘅時間好少，不過今時今日有嘢係夠嘅咩？我哋依家唔使1秒就可以 send 到信息去世界各地。有冇人聽緊我講嘢？Como disse a você, que o amanhã é outra parte da vida que ninguém conhece. Primeira favela na história do Brasil, na história do mundo,
como esse título de favela surgiu aqui. Eu vim para trabalhar no teleférico, construir o teleférico da Providência. A gente sempre espera que a comunidade entenda como uma obra que vai ser boa para eles, né? Eu acho que a história não está nos barracos, nas casas, está no ser humano. E se você tira esse ser humano com o discurso de que vai alocar eles próximo aqui da comunidade, eles dizem na comunidade, mas é mentira, é fora da comunidade, a comunidade é aqui no morro. Esse que vai descer não vai voltar mais aqui. Em pensar, ela não vem, só dói. Se você mora numa casa, você mora 30 anos naquela casa, o dia que você sair, queira ou não queira, você vai... Aí a pessoa sempre tem uma saudadezinha. Você sabe como é que é, eu vou... Você me viu na parede? Você não disse que eu mudei daqui? Eu não mudei, eu tô continuando morando no mesmo lugar. Demorou, vai ser melhor. Olha, o presente só é daqui pra frente. Você olhou pra trás, é passado. Então... Tive razão. Esse processo de remoção deve ter morrido de problemas de coração, de estresse, umas 5 pessoas. Em pensar, ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo. Não sei se vocês se mudaram quando vocês eram crianças de algum lugar. É muito cruel, porque você perde os amigos, né? Imagina essas pessoas que viveram a vida toda aqui. E viveram antes quando era brabo. Agora que tá bom, né? Teoricamente tá legal de se viver. Demorou, vai ser melhor. A coisa vai melhorar, não vai? A coisa vai piorar, não vai? Mas com a condição, ela nem melhora para todos, nem piora para todos. Demorou, vai ser... Falaram que vai derrubar, apesar das nossas casas, inclusive esse daqui também dá tudo para sair, aqui de lado aqui dá tudo para sair. E tudo isso aqui vai sair pelo projeto. Esse teleférico, ele vai atingir mais ou menos só 20% da comunidade. Se você ver geograficamente o morro, não tem sentido. Então ele não é pra gente. Além de de passar a ser um ponto turístico, né, assim como o teleférico do Alemão está sendo para as comunidades de lá, eu acho que a facilidade de acesso que vai ter para a comunidade é muito grande. Né? Então, o que vai ser feito no morro? Não existe nenhum projeto de habitação, eles dizem que existe. Tem um projeto de habitação pro morro. Não tem. Não existe nenhum projeto de construir habitação dentro do morro. Existe projeto de tirar a habitação do morro. Eles compraram não, compraram com meu dinheiro mesmo, daqui. Então comprei, eles vão reformar todo, vão me dar, diz eles que vão me dar todo acabado, tudo bonito, não sei também. Por enquanto é só de boa. Demorou, vai ser melhor. São dois filmes muito diferentes, não é? Mas que Sim. tratam também de cidades muito diversas. Queres falar um bocadinho de cada um? Sim. Cada cidade tem a sua história, a sua particularidade e os seus momentos de tensão e transformação que existem. E muito do trabalho que tenta fazer é capturar em diálogo esses momentos e daí o vídeo ser uma ferramenta que permite trazer as várias pessoas e as várias comunidades em conversa e pôr também a luz em algumas destas tensões. Normalmente trabalho com realizadores em parceria, o Pan Lucas
é uma pessoa com quem trabalho várias vezes, o João também, ou seja, depende. A parte de fazermos um projeto e depois a partir do projeto conseguir reunir um pensamento e os vários intervenientes das pessoas com quem trabalhamos, permite também trazer a atenção e uma reflexão sobre estas situações que acontecem. Muita coisa rolou desde 2012 e em particular no Rio, e da própria associação com quem trabalhamos, que ainda hoje em dia fazemos projetos, vamos mantendo uma ligação forte. Mas são estes projetos que permitem, pelo menos, trazer à mesma mesa a parte da prefeitura, neste caso, e da comunidade, dos seus medos, das suas tensões, das suas desconfianças, e é neste diálogo constante que existe que depois de despirmos todos os preconceitos e todos os preconceitos que nós temos em relação a um sítio e às pessoas desse sítio, e quando se humaniza os intervenientes desse espaço, se conseguem fazer pontos e se conseguem, se calhar, pensar sobre soluções e falar sobre os erros que podemos cometer, que se calhar não podemos aprender com eles. E pronto, e ver isto passado 2012 já foi quase há 12 anos mais. Pronto, é especial. Pronto, mas o que eu quero dizer é que a parte do vídeo é uma parte super importante, porque é aquilo que consegue, quase como no livro, trazer tudo junto do resultado de um trabalho que muitas vezes é próximo com a comunidade e com a própria equipa, que é um trabalho de preparação e de tempo, que sumariza um bocadinho estes momentos e eterniza no tempo também. Não sei se queres perguntar mais coisas. O filme de Hong Kong é diferente, não é? Sim, é algo mais poético, mas também muito relacionado com as pessoas com quem trabalhámos, e não era de Hong Kong, era Macau, mas sim. Okay. Mas tem muito também a ver com o momento preciso que era, quando foi feito o projeto, estas tensões todas que estavam a acontecer, porque isto foi o Umbrella Movement também. E desta relação geracional de transformação que estava a acontecer na região. Eu acho que é interessante pensarmos também a dimensão de partes do ruído, da ruína, muitas vezes, não é? Para trabalhar questões de dignidade e de justiça social, não é? E trabalhas com meios industriais e de grande escala, não é? Martelos pneumáticos, gruas, etc., para trabalhar questões íntimas, que é da individualidade, não é? Da singularidade de cada rosto. Queres-me falar um bocadinho da importância, que é uma imagem tua de marca, e que até em certos setores de arte contemporânea cria uma certa resistência, que é o uso dos rostos, o rosto como marca de afirmar presenças, figuras que de outra forma não teriam direito à representação? Acho que primordialmente sim, e terem espaço, e ao mesmo tempo, para além de dar espaço, voz e visibilidade, todos esses rostos não são só pintados, são compostos pelas camadas que se vão expondo da própria cidade. O que no final é quase uma metáfora do quão nos pertence, ou quanto de nós é composto pela cidade em que vivemos e o contexto. Ou a percepção de virmos de um sítio é ou não aquilo que nos define e nos faz ser vistos pelo outro. E é nessa ambivalência e nesse território que eu tento explorar essas questões de visibilidade, de pré-condição que um território te dá ou não, que está interligado também com a minha história e com o meu percurso, mas que quando tu humanizas, quando tu trazes um rosto, um espaço da cidade que por si só é desprezado, tu humanizas esse espaço, a pessoa consegue ter uma interligação e uma ligação de confrontar e de olhar, que é única entre os seres humanos, porque é aquilo que nos identifica, é aquilo que nos faz olhar de frente para e ouvir o próximo. E essa é a intenção. O meu trabalho não se resume só a essa parte, mas isso é um dos projetos que, a meu ver, faz para mim mais sentido trabalhar na rua. E o figurativo não tem complexo nenhum com ele também. Não é um figurativo, são os rostos. É uma figura muito particular, o rosto. E é bom que não tenhas nem nenhum grande intelectual, acho que tem qualquer problema, mas há
há se calhar algumas resistências em relação ao retrato, uma certa ideia ligada ao romantismo, ou enfim, a outras páginas da história da arte. Bom, eu vou passar já, se tu concordares, a palavra à plateia, porque de certeza que os jovens te querem colocar questões e trocar ideias contigo. Eu gostava só de deixar aqui uma última ideia, que é, sempre que eu te vi em exposição, no contexto da arte contemporânea, mais senso estrito, não é? Em galerias, por exemplo, em centros de arte ou em museus, percebe-se claramente, quem vê o corpo da tua obra, que estamos diante de um artista potente, com um pensamento muito profundo sobre a cidade. Isso é que é muito poderoso. E volto aos vídeos, por exemplo, que vi no MAT, que me marcaram, porque nós tínhamos imagens de cidades com vários planos de profundidade e cada plano parecia estar a uma velocidade diferente. Portanto, o primeiro plano estava a uma velocidade, o segundo plano estava a outra, o terceiro plano estava a outra, criava uma imagem fantasmagórica muito interessante sobre as pessoas. Eram pessoas que habitavam aqueles espaços. Sim, estamos a falar do prisma da exposição. Da Sala Oval, sim. Sim, posso falar um bocadinho. A ideia aí foi pós-pandemia, pós o momento em que ninguém podia interligar, viajar por aí fora. Foi olhar para todo o corpo de trabalho. Eu tinha feito uma série de filmagens em cidades com uma câmara em 2000 frames por segundo, em que punhamos no carro e filmávamos no espaço público, circular na cidade. E isso era também uma base de inspiração para a cidade e para o corpo de trabalho. E criavam quase estes momentos fotográficos em que tinhas um movimento muito leve, mas documentavas o dia-a-dia, era quase como se fosse um fresco em movimento. E tinha isto das 11 cidades onde tínhamos trabalhado nos últimos anos. E o que eu tentei fazer foi quase um diorama, um sítio onde tu visitavas, onde tinhas vários, se não me engano, 10 cidades, em que fazias um slow motion que fazia com que tu eras o único em tempo real e fazia um bocadinho o inverso da cidade. A cidade cada vez está mais rápido, cada vez o ritmo é mais rápido, cada vez temos menos tempo para percepcionar a beleza do dia-a-dia e aquilo que torna-se único cada cidade. E aquilo que tentei fazer foi o inverso, fazendo tudo em slow motion. Então começámos a ver pontos de comum, ou seja, sítios que não sabíamos bem onde é que estávamos, também dada a globalização, as marcas que eram iguais numa cidade e noutra, ao conseguirmos as próprias paragens, sinais, sons, e tinha-se quase uma percepção que estávamos numa só cidade global, que é interessante no sentido de que quer dizer que estamos mais próximos, que temos menos riscos de um dia encontrarmos em confrontos bélicos e por aí fora, mas ao mesmo tempo também estávamos a perder aquilo que era especial em cada parte do mundo. E era esse conflito que eu queria também gerar e dessa tensão que tentei fazer nessa exposição. Era impressionante. E agora passamos a palavra ao público, se tu concordares, Alexandre. Claro. Há um microfone, que é o meu, que circulará pela plateia. Passem de mão em mão, uma plateia autogerida. Quem quer abrir as hostes? A primeira palavra é sempre a que custa mais. Há ali uma palavra. Olá. Olá. Muito prazer. É um enorme gosto de estar aqui, realmente poder vê-lo pessoalmente. Obrigado. Eu cheguei um bocadinho atrasada, não sei se chegou a falar alguma coisa sobre o que lhe vou perguntar. Diga. É uma mera curiosidade e como está tão focado em rostos, na parte humana, em querer sempre expressar esse lado, quando é que teve esse clique? Quando é que lhe fez sentido? Que era isto que queria sempre falar, queria sempre expressar? Não sei dizer exatamente quando, mas eu acho que todo o trabalho que eu fazia desde o início era muito ligado ao grafite, às letras, à tipografia e ao meu nome, ao nome de alguém que trabalha no espaço público. E acho que o que faltava era haver visibilidade para as pessoas que estavam nesse contexto. No meu, onde eu cresci. Mas nos sítios onde eu ia trabalhar, encontrava sempre uma história e uma pessoa que tinha feito mais por aquela comunidade do que qualquer
marca que eu podia ver qualquer pessoa que fizesse grafite naquela zona e que não tinha esse espaço nessa própria cidade. E quando trazemos esses rostos dessas pessoas em concreto que são significativas para essa comunidade, há um sentido de pertença que é desenvolvido para com esse espaço, mas também esse espaço se torna mais humano quando pomos um rosto, quando pomos um olhar sobre ele. E acho que foi esse o clique, foi uma série de projetos que também fazia mais próximos de Lisboa e do espaço onde eu comecei, mas foi nessa perspectiva que comecei a explorar. Depois houve o trabalho também em postas de publicidade, que aí o tema era outro, era mais uma exploração de quão nós somos compostos por o impacto que a publicidade tem em nós. Ou seja, quando eu cravo uma parede, eu vou às camadas de histórias, às camadas de tinta, que falam um bocadinho sobre esse lado. Quando fazemos um rosto num billboard, aparecem anúncios de publicidade de férias ou de comida ou tudo isso, e é um bocadinho essa reflexão sobre o quão entra nos nossos olhos em termos de informação e o quão as nossas vontades, os nossos sonhos, as nossas ambições e sonhos são também nos dados por aquilo que vemos de publicidade. E isso vai depender de cada matéria que eu trabalho e vai depender do contexto. Quando é algo que uma comunidade tem a ver com isso, quando é um espaço que é um não espaço numa cidade, se calhar tem a ver com o anonimato nessa própria cidade. Se calhar quando trabalho com as postas de publicidade tem a ver com o impacto da publicidade no espaço público. Não sei se respondi, mas... Respondeu. Obrigada. Obrigado. Ricardo, podemos levar microfones ao público, por favor? Não te importas? Tens aí 2 microfones, não tens? Há mais 2 aí. Eu posso levar. Depois não consigo falar. Eu pensei que era para ir passando. Está bem. Então, pronto. Eu sou de uma área completamente diferente. Sou professora de Química dos Produtos Naturais. Ok. Mas gosto muito de arte. Lembro-me na altura da pandemia que adorei aquela... Penso que foi com o Bruno Nogueira que apareceu o rosto do Sérgio Godinho. Foi mesmo. Zeca Afonso. Foi o Zeca Afonso. Sim. Pronto, bem. Mas pronto, está próximo. Anyway. Mas agora nas redes sociais vejo muito. Às vezes aparecem coisas do Vils. E só gostava de um comentário deste último que eu vi que no Egito. Não sei se tem rostos, mas só um comentário. Obrigada. Tem. E obrigada. Obrigado. Chama-se Doors of Cairo, o projeto, e foi uma recolha que foram feitas de portas numa parte da cidade muito peculiar, que é a cidade do lixo, em que basicamente a cidade do Cairo tem uma sociedade para renovar todos os materiais e reciclá-los. E trabalhamos, que é uma comunidade predominantemente copta, cristã, que é posta numa situação um bocadinho complicada. E trabalhámos em conjunto, fizemos uma recolha de portas em toda a cidade e criámos quase uma pirâmide, não tentando competir com as pirâmides, como é óbvio, mas tentar trazer um bocado a cultura contemporânea da cidade do dia de hoje e pô-la lado a lado com as pirâmides, em que gravávamos rostos de pessoas e de histórias que contámos neste tótem que criámos com as várias portas de Cairo. Trouxemos algumas portas de Portugal, algumas portas de Itália, da Tunísia, também para fazer esta ponte quão de influência tinha toda a história do Egito também nos outros sítios, mas também trazer isto com o intuito de o significado do que é uma porta, que é algo que nos abre um espaço ou fecha-nos um espaço, e que nós todos também podemos ser uma porta que está aberta ou fechada, e esta clivagem que existe e olhar para o Mediterrâneo como algo que nos divide, em vez de ser algo que é um centro e que nos interliga, porque temos muito mais em comum do que aquilo que nos separa, apesar das narrativas que vamos recebendo das coisas, das civilizações e dessas coisas todas que de X em X anos voltam, e da maneira como é muito especial toda a cultura que se vive ali naquela cidade, mas também a proximidade que tem de nós, porque de certeza que não conseguimos distinguir a porta egípcia da portuguesa, e isso também diz muito. Obrigado. Olá. Eu
tenho uma pergunta sobre a técnica que usas. Força. Quando fazes os buracos nas paredes e depois fazes os desenhos, eu não sei o nome, mas... Cravar. Isso. Era para saber se quando há erros, por exemplo, faz um buraco demasiado grande, como é que corrige? Bem, normalmente eu tento incorporar os erros na própria composição, ou seja, se isso acontece, é muito, ou seja, pode-se resolver com plaster e aplicar, pintar de novo, só que vai-se notar. Por isso, normalmente é uma dança um bocadinho, porque cada estuque, tu consegues dizer a história de cada cidade pela maneira como é construída. Já parti paredes, por exemplo, na Colômbia, do século XIX, em que era feito de pelo de cavalo. Ou já parti paredes frescas em Xangai que estavam construídas há uma semana ou duas, que eram contraplacados que tu tinhas, pronto, basicamente as camadas e a história como é construída diz-te muito sobre a cidade e do crescimento e dessa parte da cidade em particular. E depois cada material tem o seu lado, que às vezes é mais frágil, às vezes é mais forte, às vezes leva mais tempo a partir, outros menos. Por isso o que eu aprendi foi a lidar com o erro como parte da construção da imagem. Às vezes pode desaparecer a parte de um olho e aí temos que jogar com isso. Outras vezes é com uma tipografia que se destrói a meio, mas essa parte eu trago sempre ao trabalho. Tento não corrigir e aceitar o erro como parte da composição. Não sei se faz sentido. Obrigada. Sem problema. Olá, eu tenho Olá. duas questões. A primeira questão é: a globalização tende a uniformizar os prédios e a construção. Ok, isto é bem estranho. Desculpem. Como é que as suas obras tentam impactar essa situação? Ou seja, tipo, os prédios agora são todos iguais. É tudo um bloco branco? Ou seja, as suas obras estão a fazer uma crítica a isso ou é só mesmo porque gosta? Cada prédio, cada espaço é especial à sua maneira. E tecnicamente o impacto que vai dar é sempre diferente. Uma coisa que é impossível de replicar é um edifício antigo. Ou seja, e isso é aquilo que é mais único e que também diz muito sobre qual é a história desse espaço. Um edifício novo, se calhar não tem tanto interesse, mas ao mesmo tempo também diz muito quando se parte sobre ele, porque também o que vamos ver, ou o que vamos revelar por trás, é diferente de outros sítios. Mas não sei se é uma crítica, acho que é mais uma intervenção sobre o espaço e o sítio que trabalho. Ok. A minha segunda pergunta é: a sua técnica baseia-se em remover em vez de acrescentar. Como é que a lógica da desconstrução espalha aquilo que sente sobre as cidades e a sociedade atual? Bem, sim. O ato, o problema é que eu é mal interpretado às vezes pelo liberalismo e não quero falar sobre isso, mas a destruição criativa, ou seja, o ato de destruir que constrói, está inerente a qualquer processo de criação e isso implica uma parede que eu vou partindo e vou criando com as camadas que lá estão, como quando se vai escrever, quando tu escreves um artigo e tens que destruir a paz de um papel em branco que, por sua vez, destruiu uma árvore para ser construída uma... Ou seja, o ciclo da destruição ou a transformação implica sempre o facto de haver um processo que destrói ou que transforma para a criação. E acho que também pôr o foco nisso e na consciencialização que o ato de agir sobre algo destrói ou transforma. Pronto, mas isso é inerente ao ato de criação. Diz-me. Obrigada. Tenho uma pergunta aqui da minha colega que tem vergonha de Força. falar. Como já falámos que os prédios agora tendem a ficar todos iguais, uniformizados, como é que a sua arte tende a sobreviver? Intervir numa parede, seja ela nova, velha, se fosse pintar, pode ser pintado por cima e pronto, quando é cravado, ele adapta-se sempre, ou seja, eu consigo sempre trabalhar com as camadas que existem. Eu acho é que o prédio onde é feito diz mais sobre aquilo que é a cidade ou que são as camadas dessa cidade e a profundidade delas do que propriamente a peça que eu faço. Mas vai ser sempre o meu trabalho. Ok. E qual é que foi a cidade que mais gostou de trabalhar?
muito difícil de dizer. Top 3. Não sei. Cada cidade tem as suas camadas, a sua história, a sua materialidade e por aí fora. Para mim, ir em 2010 a Xangai e ter uma noção de que a China era um mundo que não estávamos muito em contacto e que havia também muito preconceito em relação a isso. Chegar a uma cidade que tem 20 milhões de pessoas, com uma vibrância cultural, um underground com uma presença e de música com muita força, muda de percepções e acho que foi uma cidade que me marcou bastante. O Rio também, Dakar também foi especial, Cairo foi especial. É muito difícil escolher o top 3, mas pronto, mas cada cidade tem a sua história. Também confesso que Lisboa vai ser sempre especial, mas acho que aí sou um bocado biased, mas obrigado eu. E qual é que foi a sua obra favorita de trabalhar e criar? Também é difícil. Isso é a mesma coisa. Uma que marcou a sua vida mesmo? Não sei. O ter que trabalhar foi no Cannes Festival em Londres, no Waterloo, num túnel, e perceber que o Banksy estava a trabalhar ao lado só no dia a seguir. Se calhar foi porque foi um momento-chave que me trouxe atenção ao trabalho. Este projeto no Rio, agora vê-los, foi muito especial também. Todos eles são. Não é difícil escolher. Obrigado. Aqui à frente. Passam, por favor, rapidamente. Estamos a lutar contra o tempo para fechar a sessão. Obrigado. O Vil já falou um bocadinho sobre a questão do trabalho de equipa. E pronto, nós vemos isto sempre como um trabalho muito individualizado, não é? E se queria desenvolver um pouco mais isso, ou seja, do impacto tanto na produção, sempre da criação, mas onde o Vilos entender que faz sentido essa importância desse trabalho de equipa no seu trabalho. Eu acho que a humanidade muitas vezes quando pulou e avançou, como dizia aquele som, foi com esforço coletivo, e eu acho que isso na prática artística tende a ser esquecido. Miguel Ângelo, muitos artistas trabalharam sempre com equipas e estruturas, do qual também saíram muitos artistas depois também, e acho que isso é algo que se deve enaltecer e não mandar para baixo, porque acho que é nesse esforço coletivo que se conseguem transformações, visibilidade, transmissão de conhecimento, e criar também um meio que consiga subsistir de forma justa e que consiga crescer como um todo. Eu acho que é nesse esforço coletivo, para mim, faz sentido trabalhar. Claro que depois há questões de autoria e como é por aí que quer ir? Não? Pronto. Ok, pronto, boa, obrigado. Não, é porque isto são temas que depois dá para... E acho que temos que fechar depois. Uma última pergunta, talvez, aqui deste lado. Consegue passar o microfone? Não, estamos a gravar, tem que ser com o microfone. Passem de mão em mão, por favor. Isto é uma revolução, pôr a plateia entre ajudar-se. É performativo. Obrigado. Olá. Eu não sei se já respondeu isto, eu espero que não. Mas é um bocado básico, acho eu. É só ver muita diferença entre trabalhar em Portugal ou no estrangeiro. Como trabalha tanto fora, tipo, quais é que são as principais diferenças e o que é que se prefere algum? Não. Ou seja, há sempre aquela coisa de tenho que ir para fora para ter alguma visibilidade e depois voltar para Portugal, ou é por aí? Não, é mais a diferença entre equipas e tipo as experiências... Produção? Sim, ou no terreno? As experiências que se calhar outros artistas, por virem de fora e por virem de outros tipo backgrounds, porque a arte em Portugal é muito mais valorizada agora, mas se calhar nos anos 2000 sinto que não era tanto. E sentia muita diferença em trabalhar com equipas, sabes, principalmente em Inglaterra e assim países mais desenvolvidos em termos de arte do que cá em Portugal, ou não? Na verdade já trabalhei com coisas mais complicadas fora do que em Portugal, mas acho que temos, ou seja, acho que como é em Portugal está a um nível muito próximo de outros países em termos de facilidades, não é isso que eu quero dizer, em termos de equipas e de maneira de organização e profissionalismo. Claro que há falta de mais oportunidades e de criar mecanismos para dar mais espaço a novas vagas de artistas, mas o que fazemos tem, em termos, acho que é muito forte. Okay? Não estou aqui com isto a dizer que há sítios piores ou melhores.
Acho que tem a ver com pessoas, organizações e de como elas são estruturadas, mas em termos de Portugal nunca tive uma má experiência e fora as que tivemos também adaptámos, sendo que as condições que nós temos de trabalhar também muitas vezes, como temos equipa própria e essa equipa trabalha no terreno e quando precisamos de alguém que nos ajude no terreno ajudamos, protege-nos um bocadinho dessa intempérie de trabalhar com equipas diferentes e espaços diferentes, porque temos alguma autonomia para nos adaptarmos e organizarmos por nós. Não sei se fez sentido. Sim, fez. Okay. Obrigada. Não precisa, nada. Era mais ou menos isso. Ok, pronto, tem que ser rápido também. Então, a Galeria Underdogs foi a galeria que nós formámos com algumas das pessoas que trabalhavam no ateliê. Trabalhamos desde 2012 e a ideia é trazer artistas internacionais a trabalhar em Portugal com nome e artistas portugueses e jovens artistas que consigam ter um espaço para crescerem. Criámos uma coisa em 3 pilares, em que temos basicamente um programa de arte pública que trabalhamos com a cidade, em que temos murais que são renovados e que são trabalhados por artistas, que também passa por escultura. Temos um programa de edições e serigrafias que traz uma nova vaga de colecionadores a poderem colecionar este tipo de artistas e dialogar com eles e dar-lhes uma fonte de sustento. E temos vendas de originais e representação dos artistas no panorama global e feiras de arte e por aí fora. Depois começámos o Festival Iminente, que é o vídeo que vai fechar, que foi um projeto que começou em 2016, em Oeiras, já está em Lisboa neste momento, e este ano vamos passar a um novo espaço, no qual estamos a pensar criar uma cooperativa em que vamos abrir o espaço à cidade para artistas conseguirem ter espaço de prática e por aí fora, que é um festival que foi crescendo nos últimos anos. Depois temos outro projeto também que trabalha o azulejo em Portugal e a indústria do azulejo, que faz a ponte com criativos a retrabalhar o padrão e os azulejos em Portugal, que muitas vezes muitos de nós crescemos com eles e que hoje em dia não são vistos de uma forma muito boa, mas estamos a fazer essa ponte também com a produção e a manufatura e a indústria do azulejo em Portugal, que começou com o trabalho em Orly, que foi aí, a partir daí que nós fizemos esta ponte e estamos a tentar criar um projeto em que os artistas basicamente ganham royalties de desenharem azulejos. Mas isso é outra história. E se calhar fechamos com o vídeo do Iminente. Tens tempo ainda para projetarmos o vídeo? Sim, não sei. Ver o tempo, que já estamos um bocado apertados. Vamos então fechar com um vídeo do Festival Iminente e depois dar-vos uma última palavra, fecharmos a sessão e uma grande salva de palmas ao Vils. Vamos ver o filme, por favor? Conseguem projetar? Sem luzes, por favor, se calhar. É o YouTube. YouTube, por favor. Sim. Cabelos, mamãe, para enfeitar meu caixão. Mamãe, quando eu morrer, peço uma recordação. Os cachos de seus cabelos, mamãe, para enfeitar meu caixão. About to shut it down, you know what it is.
vamos voltar? Vai por aqui! Vai por aqui! Não vou por aí! Nunca vou por aí! Só vou por onde levam os meus próprios passos! A minha ordem é esta! Criar! Sim, eu tenho a minha loucura! Não sei por onde vou! Não sei para onde vou! Sei que não vou por aí! Yo, como é que é? Primeiro concerto. Um minuto para fecharmos a nossa sessão. Eu devo dizer-te que alguns estudantes de artes visuais me referem ao Festival Iminente como uma referência nos seus itinerários, nas suas descobertas das artes visuais. Para terminarmos a nossa sessão, e antes de uma grande salva de palmas que o Vils nos merece, eu queria-vos só, ao ouvir-te, para já, quando saírem em breve, numa das próximas viagens no aeroporto de Orly, podem ver o grande mural da nova secção do aeroporto, entrada do metro, desenhada por Vils, toda em cerâmica e com grande labor técnico, não é? Tecnológico. Foi intenso, foi, sim. Intenso e de grande saber tecnológico, não é? Também. E o que falaste do trabalho coletivo é muito poderoso porque rememora as oficinas do Renascimento e também o trabalho do cinema, não é? O cineasta tem uma visão, mas há toda uma equipa que trabalha para que um filme seja possível. Deixem-me só deixar-vos um convite também. O professor Jonas Runas, diretor do curso de som desta casa, deixa-vos um convite daqui a meia hora ao lançamento de um livro de Jonas Runas na biblioteca da nossa universidade. E quinto momento e próximo momento do Great Arts On Campus, que abrimos dia 10 de fevereiro com Pedro Cabrita Reis, um importante artista visual português que tem neste momento, inaugurou há dias, uma nova exposição na Galeria Miguel Nabinho. Portanto, contamos convosco dia 10 de fevereiro para mais uma etapa do Great Arts On Campus. Passem a palavra, é entrada livre, aberta à cidade. E agora sim, Alexandre Farto, Vils, foi um prazer ouvir-te, foi um prazer aprender contigo e tens uma energia verdadeiramente transformadora como artista, não é? Não sei. Não é só o teu trabalho, é o que tu arrastas contigo para a transformação da cidade. Há muito trabalho e muito valor também da equipa e todos os artistas que nós trabalhamos, isso nota-se, acho eu, também. Boa. Obrigado. Obrigado. Uma grande salva de palmas ao Vils. Obrigado.